Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Oferecimento Med Senior, plano de saúde especializado para a terceira idade. Doutor Henrique Bonaldi, boa tarde, bem-vindo por aqui. Muito obrigado, boa tarde a todo mundo. Doutor Henrique, hoje a gente tem um assunto aqui, dengue, que há muito tempo a gente vem ouvindo falar. Às vezes os casos desaparecem e às vezes eles vêm com muita força, muita intensidade. Por que isso acontece, né? Já que é uma doença que a gente já conhece, que já sabe como prevenir e de vez em quando o número de casos sai do controle. Ô Johnny, há 100, 900 anos, né? Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, as pessoas achavam que dengue era só com água limpa e parada. Depois, essa história de limpa já tinha sido deixada de lado e até água suja o mosquito era capaz de reproduzir. E agora, em até certo movimento da água, ele consegue. Então, toda vez que você tiver época de chuva, toda vez que você tiver esse descontrole de chuva e água empoçada, a gente vai estar deixando proliferar o tal do mosquito. Esse mosquito, ele não nasce com a dengue, não é dele a dengue. Só que na hora que ele pica alguém que está com a dengue, automaticamente ele pega esse vírus para ele. Quando ele pega para ele, ele dissemina para quem tiver. Então, uma das sacadas que a gente tem, não só para entender por que ela acontece nesses surtos, nessas epidemias. Aliás, sabe a diferença de surto para epidemia para pandemia? Isso é legal para o ouvinte. Eu acredito que seja a quantidade, mas Isso aí. Surto é um negócio restrito a bairros, assim. Eu tive, igual navio, eu tive um surto de gastroenterite naquele navio, porque o cara comeu um trem diferente lá, pegou uma salmonelose da vida. Epidemia, quando eu já pego municípios. E pandemia foi o que nós vivemos, né? Ela ultrapassa os continentes e encosta em 2 ou mais continentes. Bom, dito isso, toda vez que eu tiver com essa água a mais e proliferar o mosquito, automaticamente esse trem vai vir, porque em determinado momento ele morde quem tem, pica, né? Quem tem a dengue. E aí, isso é um jeito não só da gente entender, como a gente tratar, gente. O trem é simples. Tratar quem já tem dengue é muito mais difícil que não pegar a dengue, porque para não pegar a dengue basta secar o que você está vendo aí que tem água parada. É um negócio bobo, assim. É que, infelizmente, a gente, nesse país, a gente ainda não consegue ter esse controle absoluto. Mas em países de primeiro mundo, que isso é mais difundido, que isso é mais trabalhado, que a quantidade de poça no lugar é menor, porque as ruas são melhor pavimentadas, o sistema de esgoto é melhor, blá, 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 o cara não tem essa doença como epidemia. Mas a razão é essa. A razão é, bateu mais chuva do que deve, entrou na época de chuva, vai ter mais dengue, não tem jeito. E a gente ganha imunidade para esse vírus da dengue? Se pegar de novo, vem mais fraco, vem mais forte, ou isso não tem nada a ver, doutor? É o seguinte, a relação com mais forte e mais fraco não tem tanto a ver. Eles sabem que tem 2 desses vírus, se eu não me engano, que eu sou cardiologista, tem hora que eu arrisco uns trem aqui que se eu não me engano é o 2 e o 3, ele tem maior risco de ser grave, mas ele não é um determinante, tem grave 1, tem grave 4, mas a imunidade, a história é essa. Que horas eu pego a imunidade? Quando eu pego 4 vezes, porque uma vez que eu pegue a dengue 1, eu não pego ela de novo. Se eu pegar, eu tenho imunidade contra ela. Igual toda doença viral é assim, uma vez que você pega, você cria imunidade contra ela. Então, por isso que vocês escutam falar assim, dengue dá para pegar 4 vezes. Por qual é a sacada? É que são 4 tipos de vírus de dengue, por isso você pega 4 vezes. Agora, qual que é mais grave, qual que não é? Teve uma época que a gente achava que o indivíduo que repetia o quadro de dengue, ele era mais grave, e não necessariamente isso acontece. É claro que quando você sobrepõe doenças, é pior. Então, quem pega chikungunya e dengue no mesmo evento, isso é uma catástrofe, o cara está inflamado 2 vezes, os vírus têm tropismos diferentes, ou seja, eles vão agir em órgãos diferentes, então é horroroso, mas vamos, só de restrito a dengue, só de pensar na dengue, a gente tem que, olha para sua casa aí hoje, seca o que tiver de molhado, meu amigo, porque quem já pegou dengue sabe disso, parece que passou um trator em cima de você. Doutor Henrique, eu já ouvi falar que durante o tratamento da dengue é importante que a pessoa fortaleça o sistema imunológico dela. Já ouvi história de falar de inhame, de brócolis, espinafre. Tem isso realmente? Procede ou não procede essa questão do fortalecimento do nosso sistema imunológico durante ali o período da dengue? Procede, mas assim, a pedra angular do tratamento, a condição sine qua non, que você não pode deixar de fazer de jeito nenhum é a hidratação. O que deixa o sujeito não evoluir nos estágios da dengue, que hoje são muito bem compreendidos, está tudo descrito na literatura com certezas absolutas, é o cara fazer ingesta hídrica. É claro que toda vez que o cara se alimenta melhor,
ele passa pela doença viral melhor. Durante a doença viral, independente de qual seja, independente se é um vírus que pega sua parte gastrointestinal, se pega sua parte respiratória, se pega sua pele, a pior coisa que você pode fazer é comer coisa pesada, ingerir bebida alcoólica, porque você desloca a atenção que o seu corpo estava tendo para aquela infecção para outras coisas. Pô, agora deixa eu digerir essa picanha que você comeu aqui. Pô, é uma energia que o cara está gastando ao invés de focar tão somente na infecção. Mas na dengue, a condição sine qua non para não evolução de gravidade é a hidratação. Por isso, quem já foi em atendimento de campanha da dengue, em várias cidades do interior teve isso há anos atrás, está tendo isso agora, espalha um monte de cadeira bruta, assim, cadeira de plástico, com todo mundo com soro, com aqueles 1000 de soro, assim, 1000 ml de soro, troca 3, 4 bolsas daquela. O que o cara está fazendo? Ele está salvando vidas. E tem gente que fala assim, fui lá, só tomei soro. Não, meu irmão, o cara te salvou porque ele te colocou soro. Porque a sacada da doença viral dengue é a hidratação. Então, que coma os inhame da vida, mas não deixa de tomar água não, pelo amor de Deus. E comida leve ali para evitar essa energia errada do corpo, né? Exatamente. Toda vez que você desloca o sangue para uma função, o Johnny, necessariamente ela falta para outra. Então, por isso que os antigos falavam assim, depois que você come, não toma banho, não vai na piscina. Por quê? Porque na hora que você está, no banho menos, né? Mas na piscina você precisa do sangue no músculo para te capacitar, a energia da coisa está no músculo, para você não afogar. E aí o sangue está todo no estômago, fazendo aquela digestão daquela carne pesada que você comeu. Então aquilo tem a ver. Aliás, tem a ver até para os afogamentos da época de verão. Isso tem uma relação íntima, assim. A maior parte dos afogamentos acontece depois do almoço. Estou dizendo que são todos por conta disso, mas isso coopera. O cara está lá encharcado de cerveja e de carne, e aí entra para dentro da piscina, para dentro do mar, sem qualquer capacidade para isso. Isso piora muito a capacidade que ele tem de reagir à adversidade do mar. A Renata está dizendo o seguinte, difícil é se alimentar bem com dengue. Quando eu tive, eu quase não conseguia comer nada. É isso aí. Uma das características da doença viral mais grave, e aqui eu vou separar 2 exemplos para vocês entenderem, é essa prostração, essa astenia, assim, o sujeito perde a vontade de tudo. Ele não perde vontade só de comer e de beber, não. A vontade que ele tem de ficar na cama o dia inteiro sem fazer nada. Separa, Johnny, gripe versus resfriado. Resfriado, para nós da medicina, é aquele sintoma bem brando. É um narizinho coçando, um pouquinho de coriza no nariz e acabou. Você acorda de manhã e fala, vou botar uns lenços aqui, um papel higiênico no bolso e vou trabalhar, não me incomoda. A gripe não, a gripe é 39 de febre, prostração, você tem vontade de ficar na cama, em qual dos dois te dá vontade de comer? Sacou? Então é assim mesmo. Em todas as doenças virais um pouco mais graves, essa conotação do quadro de não quero, essa adinamia, essa vontade, eles chamam de abulia, às vezes, né? Eu tenho vontade de mais nada, isso é característico da infecção mais grave. E na roça, às vezes, é uma canja de galinha que salva. Porque dá aquele suador, dizem que isso é muito bom. Funciona ou é placebo, doutor? Funciona por causa da água da canja de galinha. A sacada da canja de galinha, além de ser um alimento sem condimentos, além de ser mais natural, além de não ser pesado, é muita água. Então, por isso que se dá sopa para o indivíduo que está doente. A sopa do indivíduo que está doente não é só porque ele não está dando conta de mastigar, não. É porque a quantidade de água é maior. A grande sacada de todas as doenças infecciosas graves, parte da grande sacada é a hidratação. Para você ter ideia, existe um protocolo de atendimento para quem trabalha na emergência do indivíduo grave com infecção. Nesse protocolo, eles chamam de primeira hora, né, o golden hour lá que eles chamam, essa primeira hora de ouro, a base do tratamento é a hidratação. Sabe-se hoje até quantos ml por quilo eu faço. Então, bato o olho no cara, 70 quilos vezes X, eu programo aquela quantidade, tem que correr em tanto tempo, então está tudo muito bem estudado. E um dos tratamentos mais bem estudados no mundo é a hidratação. Então, hidratação beba água. É isso que eu quero dizer para você que não entendeu ainda. Não entendi o que ele falou. Não entendi o que ele falou. Quando você está falando dessa hidratação, é uma pergunta que talvez seja ridícula, mas a gente vai mais ao banheiro, vai dar mais vontade de urinar. A gente está eliminando ali o vírus, é isso? Não. Aí, na verdade, quando você começa a urinar, aliás, um dos sinais para nós da medicina que a gente alcançou o que a gente queria, que encheu o tanque, é que o cara começa a urinar. Então, vou dar um exemplo da Jussara, minha cunhada de ontem. Passou mal, fez uma gastroenterite, 3 dias, entrou na emergência e o cara fez 2 litros, 2.000 ml direto na veia. Ela foi urinar nos últimos 10 minutos do segundo litro. Então, quer dizer, faltava dentro dela 1,8 litros, porque foi só lá no finalzinho que ela urinou. E urinou pouco e foi embora para casa sem vontade de urinar com a ordem de beber água. Então, uma das sacadas que a gente tem de que o cara está bem hidratado é que ele começa a urinar. Mas eu não elimino o vírus pela urina, não.
não ajuda a melhorar ali o funcionamento desses órgãos para combater a doença? Ajuda, mas não com o intuito de eliminar o vírus, mas sim com o intuito de deixar o cara mais restabelecido, né? Ele fica de tanque cheio, vamos pensar assim. Tem uma pergunta que foge aqui à dengue, é a pergunta do Rafael. Ele está falando o seguinte, é sobre azia. Queimação no estômago, no esôfago, o que a pessoa pode fazer a curto prazo? Ouvi falar que comer um pedaço de batata crua resolve. Tem outras maneiras de aliviar os sintomas? E se os sintomas persistirem? Uma consulta médica, sem dúvida, é claro. Mas ele está perguntando isso aí. Funciona essa batata crua? Essa é a mesma história do inhame do Adalberto, que é a mesma história de quem tem colesterol alto que vai fazer água de berinjela. Água de berinjela. E água de berinjela tá ótimo, não tem problema. Mas toma sua estatina lá, pelo amor de Deus, não desiste dela não. Porque no livro não foi estudado a água de berinjela na mesma proporção que foi estudada a estatina. Então, para quem tem colesterol alto, a estatina ainda manda mais. Quer dizer que tem que parar de tomar? Não, não tem. Meu avô, minha avó, a família inteira toma água com berinjela. Tome água com berinjela. É a mesma coisa. Melhora com batata? Talvez melhore. Mas o melhor a fazer nessa situação é, primeiro, identificar o que está te causando. Então, se você já sacou que é um tipo de alimento, para esse tipo de alimento e usar as medicações para isso. Antigamente existia a ranitidina, que era muito boa para isso, e hoje os azóis, né? O omeprazol, o pantoprazol, essa medicação é muito boa. Não é bom fazer o uso inadvertido, ou seja, sem consulta médica, pelo simples fato de que a azia é um dos sintomas do câncer, por exemplo. Poxa vida, aí você vai ficar 10 anos tomando esse trem, mascara o sintoma que era quem ia te dar direito de descobrir que você tinha um negócio. Lá no início, fácil de tratar, tira um pedaço, acabou, e aí 10 anos depois tem um brocotoma lá dentro porque você ficou tomando omeprazol. Então não faz isso não, mas o omeprazol, para quem já sabe o que tem, é uma boa droga. Agora, quem identifica, comer uma coisa, não dá certo, vai me dar azia. Determinado tipo de alimentação já não tem o mesmo problema. Por exemplo, macarrão com massa de tomate, ou comer um toucinho, por exemplo, dá essa queimação. Isso a gente pode considerar normal, doutor? Não necessariamente. Vou te contar a minha história, Johnny. Eu, há um ano atrás, resolvi seguir o conselho do meu pai e parar de comer massa. Meu pai não come massa desde que eu nasci, eu tenho quase 42 anos. E eu sempre achei uma frescura do meu pai. E eu tinha uma azia danada, assim, eu tinha um refluxo absurdo. Eu dormia praticamente sentado, era horroroso. Eu tinha que parar de comer às 6 horas da tarde. Passava o dia eructando, né, que é o arroto. Era horroroso, minhas filhas sabem disso. Depois que eu parei, cara, sumiu. Então essa intolerância alimentar, para mim, ela é importante, com coisas simples. E não tem relação com o glúten, tem relação com o farináceo. Então quando eu consegui identificar que eu parei, melhorou meu sintoma absoluto. Então por isso que eu estou falando para o sujeito que nos perguntou. Meu irmãozinho, se você já identificou que porque você não ganha. Não tem omeprazol no mundo que estava ganhando de mim mais, entendeu? Então foi só parar de comer. Eu não como mais pastel da feira, mas eu vou fazer o quê? É melhor do que ficar o dia inteiro passando mal. E tem outras doenças que podem provocar azia, por exemplo, e não esteja ligada exatamente ali ao estômago, por exemplo, ou à sua alimentação? Não, você diz tipo uma alergia? Por exemplo, você está comendo gordura demais, aí vai afetar, por exemplo, algum órgão ali que faz o processamento dessa gordura. E aí vai te dar uma sensação ruim. Outras intolerâncias que não sejam a azia, você diz, né? Outros sintomas. Isso. Existe essa possibilidade. Por exemplo, minha mãe é uma mulher que tirou a vesícula, né? E aí a capacidade que ela tem de digerir gordura é muito menor do que a nossa. Então minha mãe come hoje qualquer coisa com gordura, ela fica com a boca parecendo que está... A impressão que ela tem é que a boca está igual um sabão, tá? Que ela acabou de mastigar o sabão. Então ela não tem azia, não tem nada, mas ela tem essa sensação. Outros indivíduos podem ter, por exemplo, meteorismo, que é aquela sensação que você tem que o gás está andando na sua barriga. Tem gente que escuta até do lado, assim, você está numa sala quieta com o cara, você escuta... Às vezes acontece, doutor. Isso, tem gente que identifica. Feijão é muito comum fazer isso em alguns indivíduos. Então tem vários sintomas gastrointestinais que mostram que o cara é intolerante e não necessariamente é azia. Adalberto. Eu tenho uma dúvida. Ainda sobre a azia, doutor Henrique, eu sempre ouço falar daquele Sonrisal. Vou dar o nome aqui. Fulano tá com azia, fala assim, vou ali na farmácia comprar um Sonrisal. O que tem no Sonrisal? E ele ajuda no tratamento, ele da azia? É uma verdade, assim, ele é um sintomático, ele não é um tratativo para nada, mas ele melhora tanto o Sonrisal quanto o Epocler, lembra disso? Nossa, meu pai é o homem do Sonrisal. É isso aí. Os dois têm uma relação direta com melhora da digestão. É uma mistura de ácidos e bases que ajudam no processo de digestão, porque a digestão, Adalberto, nada mais é do que você pegar o alimento, triturar na boca e jogar para uma bolsa que está cheia de ácido para aquilo curtir.
literalmente curtir e ir desfazendo pelo conteúdo ácido. Então, toda vez que você ajuda esse conteúdo, ele melhora. Em alguns indivíduos, inclusive, eu combato esse excesso de acidez. O lê de magnésia, que é um trem que todo mundo usava também, nada mais é do que isso. É eu tentar diminuir a acidez do estômago. Então, para cada quar, se o sujeito tem menos acidez do que deve, talvez um Sonrisal ajude essa digestão toda. Agora, em outras situações, talvez uma outra medicação. Mas é tudo sintomático, não trata nada, ele só resolve o sintoma. Só para a gente terminar, o Marcelo tá mandando aqui para a gente que problemas gastrointestinais podem estar ligados ao estresse, à ansiedade. Pode, doutor? Uma íntima relação. Hoje a gente falou isso, inclusive, no Bom Dia Espírito Santo, uma pessoa que perguntou sobre síndrome do colo irritável. Nada mais é do que o cara mais pilhado. E aí, ao invés dele pilhar só o músculo, só a tensão, só o olho, ele pilha também a atividade gastrointestinal dele. Então, funciona mais rápido e acaba deixando o sujeito com alguns sintomas gastrointestinais. Isso é verdade. Nesse caso, não adianta tratar só, por exemplo, o problema que está ali no intestino ou no estômago. Tem que dar uma desligada do mundo, viu, Johnny? É necessário. Tem a pergunta do ouvinte aqui, o doutor Henrique, o Gerson, ele mandou um áudio, mas eu vou resumir. Ele disse que sente azia na hora que faz exercício físico. Ele disse que come alguma coisa antes do exercício, mas nada muito exagerado. Mas disse que sente essa azia, esse incômodo durante o exercício. Ele quer saber se tem a ver com a alimentação, se tem a ver com a prática do exercício mesmo, se pode ter essa relação. Gerson, eu vou ter a audácia de pedir a gentileza de não te responder. Vou te falar por quê. Quando a gente fala azia, é uma gama de sintomas, assim. E essa queimação, que é o cardinal da azia, ela pode ser sintoma, inclusive, de coração, cara. Parte dos indivíduos que infartam hoje no mundo não infartam com dor clássica, infartam com essa sensação de azia. E chegam, ontem, por exemplo, hoje de manhã eu estava de plantão, por exemplo, e surgiu no plantão exatamente esse caso. A queixa da senhora era azia e os valores de lesão miocárdica altíssimos, assim. Nós levamos para o cateterismo e era uma lesão importante. Então, neste caso, como tem relação com a atividade física, é importante que quem está nos escutando entenda que antes do médico falar é só azia, cara, não fica sentindo esse trem, porque a azia você sente por 20 anos te incomodando. O infarto você pode não durar os 20 para sentir esse trem. Então, na doença cardiovascular eu prefiro sempre... Tá entendendo, Johnny? Entendi, senão a gente acaba dando levanta uma lebre que às vezes não é, e aí é melhor, vai no médico, cara. Não é uma situação de um dia, né? Ele está dizendo que pratica isso e sente a dor. Tem que fazer um check-up ali. Isso, cara. Fez o check-up, não é cardiológico, cara, aí a gente muda a conversa. Aí diminui isso que você está comendo, troca a alimentação de pré-treino, aí são outras condutas, mas de imediato, médico. Doutor Henrique, obrigado, viu, por essa participação aqui hoje. Na semana que vem tem mais. Fiquem com Deus, gente. Boa semana. Obrigado aí. Tem uma frase para encerrar o programa que hoje vai ficar com o senhor, por favor. Com que frase a gente... Uma frase edificante para os nossos ouvintes. CBN Cotidiano, doutor Henrique. As férias dos pais começam quando a aula começa, meu amigo. Muito bom. Muitos pais vão se identificar nesse momento. O bom disso é que essa frase final pega a pessoa de surpresa e ela coloca pra fora ali, ó. Vai, já entra no clima, né, John? É isso aí, gente. Quer ouvir o comentário do Dr. Henrique? Daqui a pouquinho tá o consultório CBN, tá no cbnvitoria.com.br.